Disclosure Day ou Dia D, o Dia do Desacobertamento, deveria ter esse complemento no título, hein? Título brasileiro bem fraco esse, na minha opinião. É sim um filme de Steven Spielberg lançado agora em junho de 2026 que prometia ser o filme para revelar tudo para todos, revelar todas as teorias da conspiração relacionadas a ETs, OVNIs e a vida fora do espaço. Será que estamos sozinhos? Uma pergunta que a gente sempre fez e que, estávamos esperançosos que nesse filme receberíamos respostas, mas que no final das contas o único desacobertamento que aconteceu foi da incapacidade de produzir um roteiro que preste e um descaso com a comunidade ufológica. Meu nome é Altamiro Lopes, eu não falo sobre filmes aqui, mas se você quiser escutar a minha opinião sobre Dia D com spoilers, já vou avisando por aqui, segue esse vídeo que eu tenho muita coisa para te falar. E que, inclusive, talvez você tenha entendido esse filme errado se você já foi ver no cinema. Se você não foi ver no cinema ainda, meu amigo, desista. Assista o vídeo primeiro e assiste em casa depois. E como o nome já diz, Dia D se passa num mundo bem contemporâneo, inclusive, acho que pouquíssimos anos depois do que a gente está vivendo em 2026, com a situação geopolítica do mundo agora, Estamos com vários países em guerra entre si, eles sempre citam isso no filme através das notícias. Você acompanha principalmente a história de Daniel e Margaret. O Daniel era um hacker de uma agência que chamava Wardex. Essa agência supostamente existia para esconder essa verdade do mundo, de que os grandes governos eles têm materiais biológicos e não biológicos vindos de fora da Terra desde os anos 40, desde 1947, com o caso Roosevelt, que a gente sabe, da comunidade ufológica sabe desse caso, que é um dos mais importantes, e que nesse momento o governo reteve esses seres e essas naves e escondiam esse segredo do mundo. Daniel era um hacker, ele decide espalhar essa verdade para todo mundo porque é um direito da humanidade saber a verdade sobre o universo, que nós não estamos sozinhos, mas essa organização existia só para reter essa informação. E a gente também acompanha a história da Margaret, que era uma garota do tempo, que ia trabalhar ali num dia normal na vida dela, mas que depois de encontrar um passarinho, um pica-pau ali, não era um pica-pau exatamente, mas um passarinho vermelho meio esquisito, ela começa a ter episódios estranhos na vida dela. Ela começa a conseguir falar outras línguas, ela não consegue perceber muito bem o que está acontecendo no dia dela, até chegar no momento que ela vai noticiar o tempo, que ela era a garota do tempo do jornal, e começa a fazer um barulho, parecendo até um código Morse, assim, Nos trailers dá pra ver essa cena específica, quando ela começa a pifar, e a partir desse ponto a vida dela já não muda mais. Ela consegue, através do destino praticamente, encontrar com Daniel, e a partir disso eles estão nessa jornada para chegar em um lugar, para encontrar um outro cara que já está mais avançado nesse processo de desacobertar essa grande verdade para o mundo. E você acompanha, assim, essa jornada deles indo até esse lugar, sendo perseguidos pelo pessoal da Wardex. A premissa é muito interessante. Esse filme pega as principais conspirações. Eu acho que a maior conspiração dentro da ufologia é essa, de que a gente sabe que os grandes governos tem informações que eles não passam para todos. A gente sempre tem essa desconfiança, de que esses avistamentos, eles são sempre acobertados por algum tipo de órgão. Então a gente sabe que existem informações no mundo que não são para todos. O filme pega essa ideia principal dessa conspiração de que desde os anos 40 o governo americano já tem essas naves e esses seres e vem fazendo engenharia reversa, vem explorando formas de se comunicar com esses seres, até em forma assim de tortura mesmo, para tentar entender o que eles são, e nunca falam isso para as pessoas. O filme traz, de forma até leve, um debate religioso a respeito disso. Muita gente já se perguntou a respeito, e se os alienígenas realmente existirem? E se existem essas diversas raças, como que as pessoas reagiriam a isso? Como que seria a fé no cristianismo e em outras religiões se a gente soubesse que a nossa origem veio de outro planeta, que existem seres muito além da nossa compreensão, até porque se existe um alienígena que é capaz de viajar da galáxia dele até a nossa, ele já vive numa sociedade muito mais avançada que a nossa. Isso quebraria a estrutura religiosa que a gente tem no mundo, logo a estrutura social, porque as estruturas sociais, principalmente ocidentais, elas são baseadas em 3 pilares principais, e um desses pilares é a fé
no cristianismo, é a fé judaico-cristã. Se você quebra um desses pilares, você tem um risco de colapso social muito grande. Então, dentro da ufologia, a gente imagina que os governos não espalham, não entregam essa informação porque as pessoas não estão preparadas para recebê-la. Puxando o gancho de outro filme, o Under the Silver Lake, é um filme que fala sobre conspirações, um personagem que está ali sendo perseguido por um sentimento de que existe uma ordem mundial por trás das coisas, que tudo isso que a gente observa não passa de um teatro e que ele acreditava que existia sim uma ordem de pessoas que controlava o mundo. E nesse filme, eu achei muito interessante uma parte específica que ele está conversando com um amigo dele e ele dá até uma zoada em quem gosta de conspiração, em quem gosta de pensar sobre isso, porque nós como seres humanos do século XXI, com acesso à informação ilimitado, que a gente no celular, a gente consegue ter informações sobre qualquer coisa praticamente no mundo, o mistério, ele morreu. A gente não tem mais aquele prazer da descoberta, de você ir num lugar que ninguém nunca foi, de você fazer uma coisa que ninguém nunca fez, e a falta dessas descobertas faz com que o ser humano busque mistério em outras coisas, na sociedade, em estruturas sociais, sociedades secretas, alienígenas. A gente começou a buscar mistério onde era tudo entregue, onde a gente já sabia todas as informações. A gente pode ver isso muito claro nesse último caso agora do Mike Leão, porque todo mundo ficou extremamente engajado com esse negócio, sendo que era um vídeo muito ruim assim, era uma história muito mal feita, e mesmo assim essa história de que o cara, eu acredito que ele se enganou também com aquela situação ali, mas depois acabou surfando na onda, né? Você vê como que o Brasil e o mundo reagiu a isso. Nossa, um novo caso de OVNI, meu Deus, tem um vídeo ali muito nítido, todo mundo ficou louco para saber e falando muito sobre isso. Logo na semana do filme, né, foi inclusive o Bruno Bock falou que poderia ter sido uma propaganda para o filme, mas eu acho que não chega nesse ponto, tá? Eu queria que fosse, mas não foi. Só mostrou o quanto ele foi enganado por aquela situação e quantas pessoas compraram aquela ideia. Então esse filme, ele tinha o potencial de entregar muito pra gente, de entregar tanto um filme completo e bom de se assistir e entrelaçando as teorias e citando coisas da ufologia, que o Spielberg gosta desse assunto, né? Então ele desperdiçou todo esse potencial com um roteiro extremamente fraco, com personagens sem background, sem vida, sabe? Personagens vazios, um vilão que assim, mais parece vilão de Velozes e Furiosos, de, nossa, eu sou muito malvado aqui, umas soluções muito ruins para as coisas, e principalmente na ação que ele se propôs a entregar, uma ação paia, sabe? Aquilo que você vê e você fica assim, nossa, mas sério mesmo, sabe? Bem Velozes e Furiosos, bem fraquinho, bem amador, diferentemente dos filmes do Spielberg, né? A gente sabe que ele é um diretor muito bom, mas que desperdiçou todo o potencial que esse filme tinha. Logo nesse momento que a gente está vivendo, com o governo americano soltando dados da NASA aí, com realmente objetos voadores que a gente não sabe o que são, né? Não quer dizer que são aliens, mas a gente não sabe o que é. Nesse mundo, com todo mundo bem quente para esse tipo de informação, ele veio e entregou um filme bem fraco, um filme que eu daria uma nota 2 ali, no máximo de 10. Mas eu vou falar algumas coisas que eu gostei do filme também, tá? Eu acredito que o significado real desse filme, agora inclusive com spoilers, tá? Se você não assistiu o filme ainda, não quer tomar spoiler, sai do vídeo e veja depois. Você acompanha a história da Margaret, ela tá sempre dentro de um jornal. E dentro desse jornal, sempre os repórteres estão falando sobre as guerras entre os países, principalmente ali citando Coreia do Norte, citando Rússia, conflitos no mundo, os conflitos que nós estamos vendo hoje e alguns que poderiam acontecer daqui a pouco tempo. Por isso eu disse que a timeline do filme se passa ali, daqui uns 5 anos, 10 anos no máximo. E esse filme, ele acentua muito que o ser humano não está preparado para esse tipo de contato, porque os extraterrestres que são revelados nesse filme são muito bonzinhos. É como se esses seres, como estão numa sociedade muito mais avançada que a nossa, eles tiveram a capacidade de se unir como um e não ficar dividido igual nós somos aqui. O filme mostra até uma cena específica dos soldados, quando eles realmente descobrem toda a verdade, está todo mundo ali acompanhando pelo celular, eles meio que parando a guerra para observar aquele vídeo, para ver o que estava acontecendo, e isso diz muito sobre como o ser humano não está preparado
para receber esse tipo de contato, porque se uma civilização existe a ponto de conseguir viajar até daqui e nos observar, eles são sim muito avançados, eles poderiam nos ajudar a chegar naquele ponto. Porém, provavelmente eles não se mostraram porque eles viam que o ser humano não estava preparado para isso, porque estava brigando entre si, estava com perigo de guerra nuclear, de todo mundo se extinguir aqui num holocausto nuclear. Então, eles se abstiveram, né? Não quiseram esse contato. Você vê alguns vídeos e isso é até bem interessante, assim, traz uma certa curiosidade de, pô, imagina se isso daí fosse real, sabe? Imagina se realmente é desse jeito que ele colocou aqui, que a gente está desperdiçando o potencial de raça como ser humano para evoluir pra caramba, porque nós ainda estamos brigando entre nós. Então o filme sim traz esse debate, porém ele entrega de forma porca. Esse é que é o maior problema. A cena final do filme, inclusive se você não entendeu o final, que aquele ET principal, que estava até velho, né? Eu achei engraçado um ET de roupinha, de colã e velho. Porque esse ET fala pro Daniel, porque assim, o Daniel e a Margaret, eles tiveram um contato com esses seres há alguns anos atrás, quando eles eram crianças, como se eles tivessem sido escolhidos para revelar isso para o mundo de uma forma melhor. O Daniel, ele ganhou a linguagem. Ele soube, a partir desse contato que ele teve com os alienígenas, ele passou a entender completamente a matemática, que é a linguagem universal do mundo. E isso foi falado no filme, eu achei até bem legal, um ponto interessante que ele trouxe, que o nosso universo ele é escrito em matemática. Então, a partir do contato que Daniel teve, ele começou a entender até aqueles cliques que eles falavam, que era tipo um código Morse. E por isso que ele virou hacker, porque ele começou a entender muito dessa parte computacional. Eles passam a mensagem para ele, que passa a mensagem para Margaret, que virou como se fosse um vaso de conhecimento e de poder, que ela também teve esse contato, mas ela, ao invés de ter ganhado a linguagem da matemática, ela se tornou muito sensitiva. Ela podia fazer as pessoas sentirem o que ela quisesse, assim, através da emoção, porque ela, de alguma forma, tinha acesso às informações mais profundas de cada consciência. E isso foi até a parte que eu achei interessante do filme, que foi desperdiçada. Para quem assistiu, você vai lembrar daquele artefato que eles têm, né? Através do artefato, o vilãozão lá da Wordex, ele conseguia praticamente trocar de consciência com a amiga do Daniel para saber onde eles estavam. E aí, durante o filme, eu fiquei pensando, pô, eu acho que esse filme vai para um lugar legal, né? Ele vai trazer esse debate de o que é a consciência, o que é estar vivo, o que é a realidade. Os seres também conseguem se apresentar para os seres humanos através de formas animais, porque eles mesmos disseram que através disso o ser humano não vai ter medo deles. E eles se apresentam como um cervo, como o pássaro vermelho que ela vê, como um outro bicho que eu esqueci, acho que era um guaxinim. A consciência é o maior mistério que a gente tem na humanidade. A gente não sabe de onde exatamente ela vem, a gente não sabe se ela é produzida pelo cérebro, se ela é recebida através de algum sinal, como se nós fôssemos, como se fosse a consciência fosse um sinal de rádio e a gente recebe essa pessoa, né, que sou eu, mas que no final das contas nós somos o universo experienciando a vida através da unidade, né, de múltiplas unidades. Então é um debate muito longo, eu fiquei achando que o filme fosse desenvolver mais esse assunto, mas no final das contas ele usou esse poder da menina, essa sensitividade que ela tem, como uma galhofa, porque a solução para os problemas que eles enfrentavam com a perseguição da Wordex, dessa agência, era muito fraca. A cena da casa é a que me quebrou, assim, porque esse outro cara que o Daniel estava indo encontrar, que estava dando instruções para ele, aparentemente já teve contato também com esses seres. Ele estava facilitando o entendimento da Margaret de que ela era esse vaso de informação, de ponte dos ETs para os humanos. Então ele reconstrói a casa dela em um galpão para que quando ela chegasse lá, ela pudesse reviver aquela memória do dia que ela encontrou esses ETs e pudesse soltar todo o potencial que ela tinha ali, com esse poder que ela adquiriu deles, para que aí ela pudesse chegar no objetivo final de revelar essa verdade para o mundo. Mas a agência chega nessa casa e ela simplesmente pega lá o artefato e faz a casa ficar invisível. E nesse momento você pensa, nossa, aí eu pensei de novo, né? Nossa, que legal, o que é a realidade? Por que ela consegue fazer eles não enxergarem a casa? Pô, que interessante, mas aí a cena que se segue são desses caras, os soldados,
parecendo, assim, pior do que Stormtrooper do Star Wars não conseguindo atirar nas coisas, batendo no muro e caindo, uma galhofa danada, um negócio parecendo ser feito para criança, sabe? Cenas ruins, atuações ruins, resoluções de problemas ruins, muito Deus Ex Machina, né? Aquela coisa de o cara tem esse vilão principal, tem um certo momento que ele consegue desligar a luz do estúdio que eles vão revelar ali a verdade, e aí do nada o cara desiste. Ele fala assim, você e aí, você não vai fazer mais não? Você não vai chegar aqui? Você acabou de chegar, você está armado, você pode impedir que isso aconteça? Esse era o objetivo, o seu objetivo desde o começo do filme. Mas, não, tá bom, fala aí então agora, já desisti. É ridículo, sabe? Ridículo. Então, para concluir, esse filme, no final, ele é muito ruim. Ele é um filme que eu daria uma nota no máximo 2, 3, por causa desses problemas de roteiro. A temática é muito interessante, e talvez, se você nunca tivesse contato com nenhuma dessas teorias ufológicas, se você não conhece nenhum caso, se você não tem nenhum tipo de conhecimento prévio, talvez você até tenha sim um desacobertamento desse meio para você. É como se esse filme entregasse o que é a ufologia, qual é a principal teoria aceita dentro da ufologia, e a gente entregasse através de um filme. Falar, olha, é assim que o pessoal pensa. Se fosse verdade, seria mais ou menos dessa maneira. Porém, é entregue de maneira porca e talvez você não goste de assistir porque o filme tem um roteiro mal escrito e que é difícil de engolir certas cenas ali, entendeu? É muito, muito ruim. Se eu tivesse ido assistir esse filme com uma expectativa baixa, sem esperar que fosse um filme muito bom sobre um assunto que eu tanto amo, que eu tanto gosto, eu poderia ter me divertido um pouco mais e dado risada para as coisas ruins, porque aí eu só ia ter saído e falado assim, nossa, que filme paia, né? Ao contrário, eu saí de lá revoltado, porque ele desperdiçou o potencial gigantesco de um assunto super interessante, pelo menos para mim, num filme muito mal escrito e muito mal executado. Trazendo até um pouquinho pro lado da conspiração, pro lado da ufologia, é quase como se esse filme fosse uma propaganda de desinformação. Vamos supor que a verdade seja exatamente aquilo ali. Qual seria a melhor forma de você fazer as pessoas se desinteressarem por esse assunto? Com a galhofa, fazendo um filme muito merda, para que as pessoas dessem risada, ou para que as pessoas ficassem revoltadas com o tanto que o filme é ruim e descredibilizasse totalmente qualquer outro assunto ou qualquer verdade sobre aquilo. Mas eu penso que se o governo mundial retém informação privilegiada, ele faria de tudo para descredibilizar a procura da verdade. E esse filme seria uma excelente arma de desinformação nesse sentido, porque quem assistir aquele filme ali que não gosta tanto de ufologia, pode ver e já dar risada e falar assim, aqui, se ET é isso aí, ET de roupinha, de colã azul, brincadeira, né? Me fala aí nos comentários se você já assistiu Dia D, o que você achou, vamos debater ali, se você discorda dos pontos que eu falei aqui, se você gostou do filme pra caramba e tá achando que eu fui um otário de ter achado uma merda, vamos conversar. Eu penso que, puxando um pouco mais pro meu lado do desenvolvimento pessoal, ter ficado revoltado foi muito bom, porque mostrou pra mim, mais do que nunca, que a expectativa é a mãe da decepção, que quando você espera muito que algo seja bom, se essa coisa não atende essa sua esperança, não atende a sua expectativa, você vai sim ficar muito decepcionado, assim como eu fiquei, e mostra que eu preciso ainda trabalhar muito o meu emocional para não perder o controle igual eu perdi ontem, de fazer story, de ficar revoltado, de xingar e de falar, não, que filme merda, não sei o quê. Então, assim, eu aprendi muito com esse filme. Aprendi que nas próximas vezes eu vou com expectativas baixas, inclusive para a Odisseia do Nolan, eu já não vou mais no IMAX. Eu quero ver normal, já não estou esperando nada mais, porque se o filme for muito bom, aí eu vou ficar super feliz. E é isso. E se esse vídeo for bem, eu posso fazer mais falando sobre filmes, porque eu sempre gosto de assistir muitos filmes, eu sempre tenho ideias a respeito, eu sempre tenho boas observações, que quando eu vou conversar com as pessoas falam, pô, não, eu não tinha percebido isso daí. Então talvez eu possa compartilhar mais desse mundo, desse meu hobby de assistir filmes com vocês também. Me digam aí se faz sentido. Muito obrigado e até mais.